Oi, eu sou a Andressa. E eu sou o Léo. Nós buscávamos um podcast em saúde que não fosse apenas um conteúdo. Se você busca por assunto em saúde de uma forma leve e gostosa de ouvir, você acabou de achar. Seja muito bem-vindo ao PodBN. Muito bem, a gente tava com uma saudade de gravar. Faz o Leonardo, ele tem uma agenda tão disputada que esse estúdio aqui tava difícil. E aí, Léo, qual que é o tema de hoje? Me conta. O tema de hoje é um tema que a gente adora. Adora fazer, né? Adora fazer, mas além da gente adorar, tem algumas coisas que a gente precisa conversar sobre ele. E o tema de hoje é sono. Nossa, que delícia de tema! Exato, é um tema gostoso, mas hoje a gente vai descobrir um pouco mais sobre o sono. Mas antes, vou me apresentar para você que não me conhece. Eu sou o Leonardo, fisioterapeuta cardiorrespiratório. Atuo junto com a Andressa aqui na BN, nos atendimentos particulares. E claro, como todo mundo já conhece, o físio dos famosos. Nessa hora que sobe a vinhetinha. E eu sou a Andressa, também sou fisioterapeuta cardiorrespiratória. Trabalhei muito tempo na área hospitalar e agora eu brinco que eu não tô mais me aventurando. Eu tô aqui fazendo sucesso junto com o Léo na BN. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. E quem vai acompanhar esse papo do sono, Léo? Para esse episódio, eu vou apresentar a primeira delas, que é a Vanessa Ieto, fonoaudióloga, certificada em fonoaudiologia do sono pela Associação Brasileira do Sono, doutora em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e especialista em motricidade orofacial, docente do Diplomado de Motricidade Orofacial da Universidade de Desarrollo, Chile, e do Máster de Transtorno del Sueño para médicos e odontólogos. O IRME Vitória Gasteiz de la Espanha, na Espanha, né? E é mãe da Isa e da Bibi, que eu conheço, professora e, como podemos ver, uma apaixonada no sono. Seja muito bem-vinda e desculpa o meu espanhol. Léo, hoje eu tô achando que a Vanessa vai ensinar muito mais do que sono, hein? Esse espanhol dela vai brilhar hoje aqui. Vai brilhar. E também, para fazer companhia para nós, temos a Paula Yasmin Pereira Matsuda. E não se engane que é um Yasmin com 2 N's, viu, gente? Ela é dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial e dor orofacial. É a filha do Paulo, é patinadora, é a melhor jogadora de sinuca que você pode conhecer, mas não vai chamar ela para um café. Isso é um assunto bem propício para o tema de hoje, né? Ela atende na sua clínica no Tatuapé. E já para iniciar a curiosidade de por que ela tá aqui nessa mesa, você sabia que a alteração do seu sono pode ser um reflexo da sua ATM? Muito bem, meninas. Nossa, tô bem animada hoje para esse papo, né? E você, Léo? Super animado, né? Muito bem. Gente, o Léo já tava falando para vocês, mas não é segredo nenhum que dormir bem é essencial para o equilíbrio físico e mental. Quem nunca teve aquela noite de sono mal dormida que a gente acorda mais cansado do que quando foi dormir? Sem uma boa noite de sono, vários aspectos da vida podem ser prejudicados, até mesmo o nosso humor. Nossa Senhora. A importância do sono aparece desde a mitologia grega, representada por Hipnos, o deus do sono. Ele é a personificação do sono e da sonolência. Mas, pra gente não se enganar, ele não é a representação do cansaço relacionado à fadiga. Nos dias atuais, a gente tá muito cercado de tecnologia e o sono se tornou um tema discutido, porque de acordo com a Fiocruz, 72% dos brasileiros sofrem de distúrbios relacionados ao sono. Então a gente tá pensando aqui que é só deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Não é nada disso, tem muito mais coisa aí por trás. Exato. Dentro desses distúrbios do sono, nós temos alguns deles e o mais conhecido é a apneia obstrutiva do sono, né? Entre esses sintomas nós temos o ronco, temos irritabilidade, um cansaço excessivo normalmente no período da manhã e pode levar para algumas condições graves, como doenças cardíacas e até mesmo hipertensão. Por isso que o tratamento é muito importante. Importantíssimo. E antes que os haters comecem aqui a chover, por que a gente não tem uma mesa com médicos e outros fisioterapeutas especialistas do sono? Aqui na BN a gente gosta de tirar os assuntos da caixinha, né? Então hoje, uma odonto e uma fono para desmistificar toda essa área do sono. Tô muito animada. Bom, uma pergunta que a gente sempre faz aqui no programa é: como vocês escolheram a profissão? E aí, Vanessa? Pois é, eu caí no sono, na verdade, hoje sou uma apaixonada pelo sono, mas não foi a minha primeira escolha, pensando em graduação, a gente não tinha nada na graduação a respeito de sono, né? E, na verdade, assim, acho que a vida vai levando a gente para caminhos, né, muito diferentes. E quando eu me formei, acho que uma das primeiras salas que eu aluguei foi com uma dentista, e aí, sendo uma dentista, o que me faltava muito na formação era a área da motricidade orofacial.
artificial. Falei, bom, vou buscar uma especialização nisso. E aí eu tive aula com ninguém mais, ninguém menos que a doutora Kátia Guimarães, que é a mãe da fonoaudiologia do sono no Brasil e no mundo. E eu me apaixonei por essa área, né? Na verdade, nessa época eu já tinha feito mestrado e eu tava meio que indo pra carreira clínica mesmo. E eu falei, isso aqui é muito bacana, né? Porque quando você entra no universo do sono, não que você esqueça todas as doenças da vigília e tratamentos, mas é um universo muito amplo. E eu lembro que a Kátia falava uma coisa que era bem interessante, assim, na aula, e eu estava muito acostumada com pacientes que a gente atende ad eterno, quando tem algumas doenças, enfim, e ela dizia assim, olha, esse paciente adulto entrou em terapia, 3 meses ele tem alta, ou fica bom ou não fica bom. Explicou polissonografia, explicou, eu falei, gente, isso aqui é o máximo, né? E eu fiquei muito encantada mesmo, né? E a gente tem algumas madrinhas nessa área, a Fabi Kayamori, que era quem precedia depois a Kátia Guimarães, lá no Laboratório do Sono, era minha colega na época, e aí eu fui, não era a amiga próxima, mas eu falei, olha, achei muito legal isso, será que você não quer me levar lá no Laboratório do Sono? E aí, assim, já citando alguns nomes, eu cheguei lá e o Dr. Geraldo Lorenzi Filho, que foi meu orientador do doutorado, falou assim, você se interessa por sono? Eu falei, acho super interessante. Ele falou, você quer estudar, pesquisar? Eu falei, quero. Ele falou, tá contratado. Eu falei, aí eu falei, mas você não quer ver um currículo pra saber de onde eu vim? Não, se você tem interesse, aqui é o lugar. Que legal. Né? E mal sabia eu que, na verdade, eu queria ir lá pra entender um pouco mais, e aí isso virou um projeto de doutorado, virou uma pesquisa e virou a vida que é hoje. Que legal, sensacional. Muito bom. E você, Yasmin, como que o odonto bate ali na porta? Então, na verdade, assim, a questão do sono, ela é conjunta com a cirurgia, né? Eu trato tanto a DTM clínica, né, dor orofacial, DTM clínica, e cirurgicamente a gente faz a cirurgia ortognática que resolve a apneia do sono. Eu caí nesse mundo da odontologia por conta do meu pai, eu não queria fazer, eu achava que ele trabalhava muito, e aí eu acabei caindo no mesmo embalo dele, e acho que até trabalhando um pouquinho mais também, né? Sim. O Léo sabe aí que é meio complicado a minha rotina, mas eu amo isso que eu faço. E quando que o sono entrou na sua vida? Quando que você conheceu essa possibilidade? Na verdade, assim, eu fiz primeiro a cirurgia bucomaxilofacial, então a gente começa a ver que a apneia do sono, ela é um problema muito grave na população e quase ninguém resolve, vai primeiro no médico, tentar otorrino, entre outras coisas, né? Cirurgias de amígdala, septo, enfim. E aí, só depois que, quando tem alguma indicação ou que vê alguma coisa, que cai pra gente. Entendi. E a gente faz o quê? A gente faz o avanço bimaxilar e melhora a passagem de ar da via aérea, né? Além de tudo, né? Sim, além de todo o resto, né? E assim, tem a parte da DTM também que tá em conjunto, como vocês falaram. Mas a primeira pergunta, assim, que a nossa equipe mais se fez, Vanessa, por que a gente dorme? Pois é, então, a gente dorme pelo mesmo motivo que a gente entra em vigília, né? Então, na verdade, você tem essa necessidade de ter esse sono repousante, tem todas as fases do sono, e você precisa ter esse descanso para que você restabeleça memória, reserve energia. Então, a gente poderia ficar discorrendo muito aqui sobre as questões de funções do sono. O que eu acho que é importante, talvez, a gente focar, é que hoje as pessoas não estão dormindo bem. Isso é uma realidade, né? E assim, esse não dormir bem, ele vem também acompanhado desse avanço todo de tecnologia, estímulos que a gente tem, e acho que a gente tem que ficar muito atento para isso. Acho bacana ter um canal que discuta sobre saúde, que a gente possa trazer informações que realmente são pautadas em estudos, né? E que possam alertar as pessoas que, às vezes, o que elas estão acostumadas a fazer não é o correto, né? Porque vira e mexe que as pessoas geralmente perguntam assim, eu não tô dormindo bem, eu acordo durante... mas é da idade. Não, isso aqui é... talvez é porque eu tô entrando na menopausa. E quando você vai discorrer um pouquinho sobre a história clínica dessa pessoa, ela tem hábitos completamente inadequados para o sono, né? E assim, quem aqui vai pra cama com o celular? Levanta a mão. 10 de 10, 10 de 10. E eu achei tão interessante que você falou no começo, falou assim, esse é um assunto que a gente adora, né? Porque vocês devem ter ainda uma história muito boa com o sono de vocês, pela idade que são super jovens, né? Procedimento. Mas geralmente, os pacientes que têm algum transtorno de sono, às vezes...
transtorno respiratório de sono também, mas assim, alguma insônia, alguma coisa nesse sentido, já são pacientes que têm uma representação muito ruim do sono, né? E aí já chegam com uma outra história, né? Acho que a gente vai falar mais sobre isso, mas assim, às vezes o roncador, ele dorme bem, ele não se incomoda, porque enquanto ele ronca, ele tá dormindo, quem não dorme bem é quem tá do lado. Aí a gente começa com esses casais que vão desenvolvendo a mulher com insônia e o homem com transtorno respiratório do sono. Exatamente. Mas acho importante a gente poder chamar a atenção para esses hábitos que são nocivos pro sono e que estão desde a primeira infância. Olha, eu vou contar pra Vanessa que além de eu ter, né, essa questão de um marido que já foi um roncador antes do tratamento, eu tenho um cachorro roncador, né? Você sabe, Leonardo? Eu tenho um problema com um cachorro que ronca. Vanessa do céu, dá vontade de colocar um CPAP até nele, ali no quarto. Tava comentando do sono, o que seria, na verdade, um ciclo de sono normal, então? Tá, um ciclo, assim, durante uma noite de sono, a gente pode fazer entre 5, 6 ciclos de sono, dependendo do tempo do ciclo de sono da pessoa, que pode ser mais ou menos 1 hora e meia, e do tempo que ela dorme, né? Sim. Então, a gente fica naquela fase de transição entre a vigília e o sono, seria uma fase 1, que geralmente é aquela fase em que você sente que tá dormindo, mas, por exemplo, a pessoa começa a roncar, às vezes, quando ela já entra nessa fase 1, e quem tá do lado fala, você tá roncando. Ela fala, mas eu não tô dormindo, porque ainda tem um pouco da consciência do que tá acontecendo. Mas essa fase é uma fase muito pequena, às vezes, num tempo total de sono, ela soma até 5%. Aí, depois, a gente entra numa fase 2 do sono, né? E essa fase 2, foi legal a tua pergunta, até pra gente desmistificar a questão dos apps e tal, e os apps, os relógios de sono chamam essa fase 2 de sono leve. E essa fase 2, ela é responsável por 50% do tempo total de sono. Então, é normal. Às vezes, a pessoa olha lá no aplicativo do celular, meu Deus, eu fiquei metade da noite em sono leve. É fisiológico, né? Então, aí você faz uma fase 2, depois você vai para uma fase 3, superficializa de novo pro 2 e entra na fase REM. Aí você completou um ciclo de sono. E isso vai se repetindo ciclicamente durante a noite. Pode se repetir 4, 5 ou 6 vezes, né? O problema de quem tem uma apneia obstrutiva do sono é que você vai tendo um sono fragmentado. Então, nem sempre você faz esse ciclo bonitinho, nem sempre você consegue chegar no sono REM ou num sono profundo, que seria um sono 3, né? Então, a gente tem essas fases e isso vai sendo repetido ciclicamente durante uma noite. E aí também a gente consegue entender por que a gente tem tantas alterações do sono, né? Que foi o que a gente brincou no começo. Não é só colocar a cabeça no travesseiro, fechar o olho e no outro dia acordou maravilhoso, né? Às vezes, até uma certa idade, até né? Eu penso, eu brinco assim, acho que até antes de ser mãe, assim, você tava cansado, você dormia em qualquer lugar, em qualquer canto, qualquer hora era a hora, você dormia. E com a idade, a gente tem uma tendência ter um sono, às vezes, um pouco mais fragmentado, alterações hormonais. Então, a gente precisa que o nosso corpo esteja mais preparado para dormir, né? E como que a gente prepara o corpo para dormir, né? Então, uma das principais coisas é a questão de ter uma boa higiene do sono, né? Não sei se vamos falar mais disso ou já... Não, vamos falar, mas pode falar. Higiene do sono não é dormir limpinho, né? Não é você tomar banho, pode ser, mas é você ter uma série de condutas e hábitos que preparem o teu corpo para o sono, né? Entre esses hábitos, claro que você pode tomar um banho para relaxar, e desligando, se desconectando, né? Então, se desconectando de eletrônicos, de televisão, começando a criar hábitos e rotinas para o seu corpo relaxar. Aí tem muita gente que nessa fala assim, mas eu pego o celular para relaxar, para esquecer os problemas. Mentira, porque a gente nunca fica em uma coisa só, né? Então, de repente, eu pego para ver uma mensagem do Léo, quando eu vejo, eu lembro que o Léo foi não sei pra onde, aí eu entro no Rock in Rio, vejo o show, aí do show eu tô em outro lugar, de repente eu tô comprando alguma coisa. Exatamente assim, mexendo no celular. O algoritmo é feito para isso. E aí, é mentira, ninguém vai relaxar. E aí, por mais que você fale assim, mas a minha alteração de sono não tem relação nenhuma com isso. Faz uma experiência. Fica uma semana, 1 hora antes de dormir, sem mexer no celular. É outra coisa, né? É outra coisa, né? Fora a questão de produção de melatonina e por aí vai. Yasmin, você sabe que a gente já teve, na outra temporada, um episódio com 2 odontos, né? E gerou todo, assim, uma questão de... Será que o paciente dorme na cadeira da odonto? Você já teve essa experiência? Já. Alguém dorme? Já. Tem muito paciente que dorme. Vai lá e relaxa. Eu Isso também. é verdade. E é até um bom momento para você observar algumas coisas, né? Porque você Então. pode até nessas horas fazer um diagnóstico, dependendo do que você vai presenciar.
descansar, né? Exatamente. Tem alguns pacientes que às vezes eu tô passando na sala lá, tá tendo atendimento clínico, aí eu escuto lá, roncando, engasgando. Falo, opa, Jesus, ó, fono, alerta. físio, é tudo. Marca né? Gente, eu comigo. morro de medo de dentista. Será que eu ia conseguir dormir numa cadeira de Eu dentista? durmo. Dorme, Eu Léo? durmo, eu durmo. Ronca também, Eu né? durmo e já mordi o dedo da minha dentista. Coitada. Desculpa, doutora. Desculpa. E a gente discute muito também a questão que hoje em dia todo mundo, eu durmo 7 horas, durmo 8 horas, durmo 4 horas. Mas entra muito nessa questão, né, Vanessa? Que não é só a quantidade de sono, e sim a qualidade do sono que eu vou fazer. Isso também impacta? Sim. Qualidade e quantidade, né? A gente tem uma pesquisa que mostra que podem existir curtos dormidores e longos dormidores. Então, na idade aqui que a gente está entre 25 e 65 anos, o normal seria que as pessoas dormissem entre 7 a 9 horas. É daí Ai, que que vem delícia. aquela história de 8, né? 8, É um na meio. verdade, 8 é uma mentira. 8 é uma média que foi feita entre 7 e 9, Tá. né? Mas tem pessoas que precisam de 9, tem pessoas que precisam de 7, isso é a maior parte da população. No entanto, existem os curto dormidores e os longo dormidores, né? Ainda tem uma discussão que, como assim, foi uma pesquisa muito subjetiva, na verdade não se mensurou o tempo de sono da população, não se sabe o quanto essas pessoas realmente existem. Então, os curto dormidores numa idade adulta seriam aquelas pessoas que ficariam bem com 6 horas de sono. Tá A bom. parcela pequena da população, aquele invejável, né? Uhum. Às vezes ele vai dormir meia-noite, acorda às 6 e acorda bem, Tá. se não tiver nenhum distúrbio respiratório do sono. Por outro lado, tem o longo dormidor, que daí é aquele que precisa de 10 horas de sono. Tá. Né? Além disso, tem os cronotipos. Então, a pessoa que tem preferência por realizar atividades mais na manhã, na parte da manhã, que são os Tá. matutinos, e os vespertinos, né? Então, a gente tem que olhar tanto para o cronotipo, para a quantidade de sono e para a qualidade de sono, afastando eventuais distúrbios aí. E quantas horas você costuma dormir? Pois é, eu sou uma coisa assim, eu sempre achei, olha, uma coisa bem pessoal, eu sempre achei que eu fosse vespertina Tá. e longa dormidora, né? Mas, na verdade, se eu aplico questionários comigo, eu vejo que eu sou indiferente. Então, graças a Deus, sou uma pessoa que me adapto. Hoje eu tô super matutina, o Léo sabe, eu tenho 2 Sim. crianças, então eu acordo 5:30 da manhã todos os dias, mas eu preciso ter, assim, pra ficar bem, pra manter a saúde boa, não cair imunidade, né? Eu teria que ter umas 7 horas e meia de sono, se for 8 seria maravilhoso, Perfeito. né? Mas umas 7 horas e meia seria o mínimo. Tive uma semana aí que dormi pouco, dormi mal, reflexo disso é você dar uma semana, você cai doente. E você, Yasmin, Com quantas certeza. horas de sono ali? Eu durmo pouco. Dorme? Durmo pouco, mas eu queria dormir mais. Mas infelizmente não dá. Tô acordando agora 4:30 da manhã. 4:30 é muito cedo. O ruim é que o meu dia tá terminando mais tarde, mas eu vou regular isso. É uma meta. Mas no geral, se você pudesse escolher, você é uma pessoa mais matutina, vespertina? Como que é seu perfil? Não sei dizer ainda. Oscila. Tô tentando me adaptar, pra falar a verdade. Tem uma... Tá meio complicado. Então é de época, eu acho, né? Tem algumas perguntas nesse questionário que são bem interessantes, né? Uma é assim, se você pudesse escolher um período para realizar atividade física. Ah, tá bom. Aí eu brinco com os pacientes assim, eu falo assim, olha, se eu chegar na tua casa 6:30 da manhã e falar, vamos dar uma corridinha, vamos dar uma malhada, e você fala, vamos, né? Aí você fala, poxa, esse aí já tá mais... Tem outras perguntas, claro, mas tá mais pro matutino. Mas se eu chegar às 6:30 e falar, vamos olhar, se me der um soco, eu falo, não, isso aí esquece completamente. E a coisa do horário das alimentações, né? Eu falo pro paciente assim, olha, se eu te convidar para jantar na minha casa, e eu vou falar assim, ó, chega umas 8 horas, e você fala, não, beleza, chego às 8, o jantar é servido às 9, umas 11:30, meia-noite a gente tá indo embora, né? Esse é o indiferente e vespertino. Agora, se eu te convidar pra chegar às 8, você fala, de jeito nenhum, você Sou tá eu. louco? 9 horas eu quero estar de pijama. Então, Esse mais aí que pro tá. É. Eu acordo 4:30, aí eu vou pra academia. Mas se você me chamar pra jantar às 8, eu vou. Também Você vai. vai, Então, É. aí, tá vendo? Eu não fico E tanto. você, Léo? Por incrível que pareça, eu acho que eu dou realmente uma oscilada. Porque eu sou aquela pessoa que se eu não tenho um atendimento muito cedo, eu puxo meu sono um pouquinho mais, prolongo ele. Mas vou dar um exemplo de hoje. Eu fui dormir meia-noite, eu acordei 5 da manhã e eu tô aqui. Tenho uma Animado. base. Assim, Tem uma luz no tem seu uma rosto, luz, tem uma luz. Mas eu tô bem. Tá. Mas sem dúvida eu vou
Dormi mais cedo Bom, hoje. quem me conhece sabe que eu sou do clube das jovens senhoras, né? Que às 5 horas eu tô aqui animadíssima, mas 9 horas da noite acabou. Acabou pra mim, meus neurônios desligaram, meu Você já livrinho quer. tá ali, e aí, ó... Se me convidar pra jantar, esquece. Jantar comigo tem que ser 7 horas da noite. Melhor Mas um você café da sabe- manhã, melhor um café da É, manhã. melhor um café. Não, e até falando do sono, isso foi uma das coisas que eu queria saber, assim. É muito comum a gente pegar uma pessoa que fala assim, nossa, eu dormi mal. Mas o que seria exatamente o dormir mal? Quando você consegue classificar um distúrbio do sono para alguém que só teve uma noite ruim? Léo, isso é tão difícil, porque Difícil. a gente pode pensar numa nosologia das doenças em Sim. si, aí isso sim é um diagnóstico médico, falando dos seus haters, não vou falar sobre o diagnóstico médico, mas às vezes tem algumas questões que são bem interessantes, que é a percepção da pessoa sobre o próprio sono, né? Então, às vezes, você recebe um paciente, tá lá, eu atendo pacientes que roncam e que têm apneia obstrutiva do sono, seja para tratamento isolado, seja para tratamento combinado em alguns momentos, né? E aí, aquela pessoa que tem uma má percepção do sono, eu tô lá com o exame de polissonografia e eu vejo, porque o exame de polissonografia, né, o de noite toda, ele tem eletroencefalograma, tem todos os canais que permitem reconhecer se a pessoa eletroencefalograficamente dormiu, né? Então, tem Sim. movimento Sim. rápido dos olhos, tem tudo isso. E aí, eu pego o exame e a pessoa fala, essa noite foi horrível. Foi horrível porque, ó, assim, olha, eu demorei pra dormir, e aí eu acordei, quando você pega o exame, assim, demorou 20 minutos, né? Demorou, dormiu, e às vezes se não tem nenhum... Completou todas as fases, teve um despertarzinho, daí ela fala, mas eu fui no banheiro, era mais ou menos umas 3 horas. Você vê no exame que realmente teve um tempo de despertar, e depois ela voltou a dormir. Né? Então, assim, não é o exame que é usado para diagnóstico para insônia, mas para alguns casos você percebe que a pessoa tem uma má percepção do sono dela. E às vezes isso começa assim, atendendo agora mais alguns pacientes que têm uma história de vida, você vê que às vezes começa desde pequenininho, né? Então, assim, eu fico muito receosa com o que a gente está fazendo com a infância, com as nossas crianças, o quanto que a gente oferece de tela, o quanto a gente estimula, porque tem chegado muitos pacientes, e aí coincide, né? Às vezes, tem um sobrepeso, ronca, fez uma cirurgia nasal, e aí vem para fono, porque tem que aprender a respirar pelo nariz e quer diminuir o ronco. E quando você vai ver, a pessoa tem 20 e poucos anos e ela dorme mal desde criança. Né? E aí, alguns trocam turnos. Então, vocês estavam falando desses horários, né, Léo? Uma das questões para a higiene do sono é ter horários regulares para dormir. Sim, sim. Então, sempre... Porque o corpo tem que se preparar para isso, né? E aí, hoje estão suplementando criança dando bala de melatonina, que é hormônio, né? E assim, sendo que a criança não precisa, ela precisa ter uma regularidade e rotina. Exatamente. Então, eu muito quase caí pra importante. trás, porque eu acabei de ouvir bala de melatonina. Bala de... Tem Não posso falar, né? Não, pode falar Pode. assim. Tem, assim, isso era uma coisa que antes as pessoas traziam dos Estados Unidos, e aí hoje já tem aqui tão no popular, Brasil. né? E aí você fica assim, passado, porque são marcas de bala que as crianças gostam, né? E aí tem lá um apelo que mãe não quer que a criança durma. Durma, é o sonho de todas as mães. O sonho de consumo é assim, as minhas filhas estarem dormindo 7h30, 8 horas da noite. A gente rala para isso, né? Assim, eu sei que depois que eu tive as crianças, tudo, a gente teve que restabelecer o casal, né? Hoje eu tô aqui, meu marido tá lá. Ou um ou outro, porque assim, 7 horas começa um embalo pra dormir, né? Se 7 horas eu chego em casa, agito elas, começo a pôr vamos ver um desenho, esquece. Né? E aí a gente paga a conta disso no dia seguinte, quando vai acordar, no final da semana. Então, horários regulares, assim, é uma das coisas mais importantes. Você sabe que a gente tá falando de roncar. E muita gente ainda acredita que roncar é normal. Gente, meu pai sempre roncou, meu avô, meu marido ronca. E muitos homens também acreditam que roncar faz parte da masculinidade ali, né? Tem tudo a ver. Mas a Yasmin já tava comentando que roncar não é normal e que você dá uma olhadinha ali no consultório os pacientes roncando. Como que na área de vocês conseguem atuar principalmente nessa questão do ronco? Normalmente assim, o paciente vem, a gente tem que fazer uma anamnese criteriosa. E você olha na cara do paciente, você vê que tem olheira, que ele não dorme bem, que ele respira muito mal pelo nariz. Às vezes, como tá falando, você vê que a respiração que é ofegante. Então, já começa daí. E aí você vai perguntando os hábitos e você vai falando assim, não, você dorme bem? Não.
você ronca? Ele fica assim, com aquela cara, meu Deus, que ela tá sabendo cadê as câmeras? Eles sempre perguntam. Mas a partir daí, tem que ser uma anamnese criteriosa. E, obviamente, a gente vai pedir exames para fazer esse diagnóstico. Então, a gente pede polissonografia, que é o primordial. Tomografia também serve muito. Até uma documentação ortodôntica também ajuda. Sim. Às vezes a gente pega uma teleradiografia, sabe aquela radiografia de lado? Sim. A gente consegue ver a via aérea. Então, às vezes a gente consegue olhar assim e ver que a via aérea dele, do paciente, ela é bem estreita. Por quê? Tem as bases ósseas do posicionamento tá para trás. Então, a via aérea, ela tem uma passagem de ar limitada. Léo, eu tô olhando aqui você de lado. Será que você ronca? Eu sei que eu ronco de vez em quando, mas já fizeram uma análise minha que eu sei que eu preciso de fono. Começa por aí, que eu sei que eu preciso. Os haters já me avisaram várias vezes da minha dicção. Não é mentira. E também já falaram sobre uma possibilidade de uma ortognática também. Bom. Mas fonos... Acredita, eu vou começar em muito breve. Eu passei meu endereço pro Léo faz 2 anos. Obrigada, Vanessa. Isso é muito Não, mas bom. eu falei que eu vou e eu preciso. Mas eu estou terminando aqui um tratamento aqui, odontológico e vou junto. Tá bom. E no seu consultório, Vanessa, quando chega alguém falando que ronca, né? Como que você, como fono, consegue ter uma percepção a respeito desse assunto? Pois é, o meu ex-orientador tinha uma frase que ele falava assim, que o ronco tá no ouvido de quem escuta, né? Então, assim, quem ronca geralmente tá dormindo. Então, a não ser aqueles casos que a pessoa desperta com o próprio ronco, e que, assim, vou dizer que é raro. Né? Assim, sei lá, de 5 avaliações que eu faço, um fala, de vez em quando eu acordo com o próprio ronco. Geralmente, quem ajuda muito a gente é o parceiro de quarto. Né? E aí a gente tem as diversas histórias, né? Aquele homem que talvez que roncou a vida toda, de repente ele separa, vai com uma namorada nova e fala, eu comecei a roncar quando eu comecei a namorar com ela. Não é nada disso. Eu brinco, eu falo que meu marido começou a roncar a partir do momento que eu engravidei. Não, provavelmente ele já tinha lá algum ronco leve, o meu sono estava mais fragmentado, né? Porque daí você tinha que levantar para ir ao banheiro várias vezes, e aí eu percebia que ele roncava de vez em quando. Hoje eu falo que ele ronca quando as crianças estão doentes, porque daí o meu ronco fica, o meu ronco, sono. Eu não ronco. O meu sono fica mais leve, né? A gente fica mais alerta e eu consigo percebê-lo, né? Mas, essa frase do meu ex-orientador é de um artigo mesmo, né? Ele fala assim, snoring is in the ear of the beholder. Então, hoje, quando você tem alguém, né? Algum companheiro que você pode aplicar questionários para entender a frequência do ronco. Então, se é todos os dias, se é 3 a 4 vezes por semana, 1 a 2, esporadicamente, ou não, não, só quando bebe, só quando tá cansado. E a intensidade, né? Então, você pode comparar o ronco. Parece a respiração. Então, assim, se você tá respirando, aí às vezes eu brinco, né? O paciente fala assim, meu ronco melhorou muito, mas agora minha esposa reclama de outro barulho. Aí ele vai lá, tem apps que gravam o ronco, tem vários que gravam, me mostra, é esse barulho que a minha esposa fala que ela não gosta. Quando eu escuto, o cara tá respirando. Aí eu falo assim, graças a Deus, você está vivo, né? Então, esse barulho fala pra ela que não vai diminuir. Aí você já começa a perceber que talvez a esposa está com um sono mais fragmentado, mais superficial, e daí a importância de você tratar o sono de quem dorme do lado, né? Porque aquele barulho vai continuar. Sim. Então, você pode comparar com o barulho da respiração, com o barulho da voz, mais alto que o barulho da voz, ou muito mais alto que você consegue escutar de outro ambiente. Né? As pesquisas são um pouco, assim, frágeis nisso, de falar assim, quanto mais grave a apneia, mais intenso o ronco. Nem sempre isso é verdade. Tem gente que ronca muito, muito forte e não tem nenhuma severidade de apneia obstrutiva do sono associada, né? Mas então, você pode perguntar para o parceiro de quarto, aplicar esses questionários, pedir nos apps para gravar o ronco, mas os exames em si, por exemplo, até o próprio exame de polissonografia, ele não mensura o ronco de maneira objetiva. Tá bom. Né? Ele, na verdade, assim, o técnico escuta, tem um sensor de vibração, mas o sensor de vibração, se eu tossir, se eu falar, se eu for aquela pessoa que eu falo durante a noite, ele vai registrar da mesma forma e não é o ronco, então é muito frágil. Se o técnico de polissonografia estava atento e viu que a pessoa roncou durante a noite toda, ele coloca ronco intenso. Agora, se ele
deu uma saída, deu uma cochilada, alguma coisa aconteceu, ele perde esse registro. Combinando. A Vanessa falou da principal vilã, né? A apneia obstrutiva do sono. É a vilã aí dos sonhos dos brasileiros ou não? O que vocês acham na experiência clínica de vocês? Deveria ser, né, Yasmin? Mas às vezes, às vezes eu fico pasma como aparecem pacientes moderados ou graves, né? E uma pergunta que eu sempre faço na entrevista é como é o seu sono? Tá. Né? Primeiro a queixa do paciente para entender por que ele veio, né? Por que meios que ele veio encaminhado. E hoje a gente tem de tudo, tem desde os colegas que encaminham, tem da pessoa que vai buscar a informação da internet, ela fala, eu encontrei a tua pesquisa, eu li, eu vi a reportagem, que falo, legal. Poxa, que legal. E tem a pessoa que vem porque, tô aqui porque o médico me mandou, porque eu vi que tem uma alteração. Quando você vê o paciente é moderado e grave, ele não tem um sintoma sequer, só o ronco que incomoda quem dorme do lado. Então, a autopercepção disso e como a pessoa, entre aspas, sente a apneia é muito relativo, né? E às vezes você acaba percebendo, por exemplo, tô me lembrando aqui de um caso de um paciente que tinha uma apneia grave, ele era completamente assim, não vou usar o CPAP de jeito nenhum, então eu vim aqui como uma alternativa, o médico falou que se eu associar isso com perda de peso, exercício, eu tenho não tinha alteração crânio-esquelética, né? Senão, né? Então assim, se eu associar esses tratamentos, eu tenho uma chance de melhorar, mas eu não quero usar CPAP de jeito nenhum. Eu falei, como é seu sono? Ele falou, é maravilhoso. Eu deito, durmo a noite toda, acordo no dia seguinte bem disposto. Tá. Aí você fala, poxa, tá mascarando, né? Ele vai perceber, por acaso esse paciente foi viajar, e aí como ele ia dormir com a família no mesmo quarto, ele topou alugar um CPAP e usou o CPAP foi uma Copa do Mundo lá. Tá. Usou o CPAP durante o período que ele estava viajando. Ele me manda uma mensagem, fala, e aí, como é que tá? Porque você fica, não é o melhor cenário para adaptar o CPAP a uma viagem, né? Melhor que você esteja no seu ambiente. Claro. Ele falou assim, olha, a minha esposa e minha filha estão muito felizes com o meu amigo silencioso. Para mim não mudou nada. Esse paciente voltou pro Brasil com apneia grave, devolveu o CPAP locado e segue a vida. Gente do céu. Gente do céu, né? Então, assim, lógico que mais pra frente vai estourar alguma repercussão cardiovascular, uma hipertensão arterial. Aí vem aquela história, né? Quem veio primeiro? A apneia do sono não tratada. Já tô com uma idade, assim, um pouco mais avançada, a família tem hipertensão. Por isso que eu tô hipertenso. Não, você tá hipertenso porque você não tratou a tua apneia do sono. Sim. Então, assim, é uma minoria, mas tem pacientes que não tem queixa nenhuma, a não ser quem dorme do lado. Eu gostaria de me autodeclarar como uma subcategoria que a Vanessa ali sutilmente falou, dos homens que chegam, né, pra tratar com a mulher com a arma na cabeça. Com a carta do divórcio, né, Vanessa? Olha, ou você vai arrumar esse negócio de roncar, ou a gente vai arrumar um outro quarto, ou a gente vai separar. Porque lá em casa eu tava nesse nível, já, Vanessa. Eu falei, 2 pessoas roncando não dá, o cachorro e o marido não dá. O cachorro dá pra tratar? Não dá, e ele não vai sair da minha cama. Então, vai sobrar pro marido. Muito bom, muito bom. Você comentou que você precisa de umas horas para descansar, né? Para ter esse relaxamento. Aqui foram a Vanessa 6 horas, 7 horas mais ou menos. 7 horas e meia. Yasmin, um horário mais ou menos, né? Eu umas 6. Mas tem um movimento que tá acontecendo agora nas redes sociais, que é o movimento do Clube das 5 da manhã. São pessoas que acordam às 5 da manhã e começam essa rotina daí pra frente. Geralmente com a academia, né? Com a academia. Já começou às 5h30, já tá puxando 5 da manhã, peso. você olha e fala, meu Deus, eu tô aqui escovando os dentes. Você se pergunta, e a pessoa já fez várias coisas. Afinal, isso é válido pra todo mundo? Não. Eu sei que a Yasmin tá aqui, você faz academia de manhã, né, Yasmin? O milagre do amanhã, né? Isso. E isso é muito preocupante, porque assim, isso pode funcionar para pessoas que têm um cronotipo mais matutino, ou sejam indiferentes, né? E pessoas que não sejam longo dormidores ou que não estão na média. Então, pensar assim, se eu vou dormir às 9 da noite, né? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, maravilha. Mas quem consegue dormir às 9 nesse pessoal? Geralmente a pessoa tá trabalhando até às 9, né? Daí ela chega em casa, ela vai se alimentar, né? Aí vai tomar banho, ela vai deitar com o estômago ainda nesse processo de digestão, vai criar um edema na viária, vai roncar e ela vai acordar às 5 da manhã para fazer exercício e às vezes restrita de sono, né? Então, eu falei daquela questão do curto dormidor,
anterior, na nossa idade adulta, a gente consideraria 6 horas. Mas tem gente que fala assim, não, eu fico bem com 5 horas. Aí, às vezes, a gente costuma pensar, bom, isso tem data de validade. Sim. Tem data de validade enquanto ainda se for jovem, né? E o perfil que a gente vai construindo hoje, né? Somos todos jovens, super jovens. Também define um pouco como a gente vai entrar no envelhecimento. Então, quanto menos eu vou dormindo agora, menos meu corpo vai acreditando que isso também é necessário e eu vou ficando cada vez mais restrita de sono. Essa é a principal causa de sonolência excessiva diurna. Aí a pessoa acorda às 5 da manhã, entra nesse clube todo, faz essa questão toda, só que durante o dia ela toma 5 expressos, né? Toma pré-treino, pós-treino, que tem cafeína, toma energético, né? E aí fala, mas eu tô super bem. Isso vai ter um prazo de validade. Então, o clube das 5 da manhã não é para todo mundo. Até um tempo atrás, algumas pesquisas até indicavam que o efeito do exercício poderia suprir o efeito da restrição de sono, mas isso já se viu que não é verdade. Então, a indicação hoje tem um tempo, eu vou dormir, eu vou fazer exercício. Vou dormir. Tá bom. Eu vou dormir. Adorei. Assim, mas aí as pessoas não podem escutar isso e falar assim, ai, quer saber, eu vou parar de fazer exercício. A Vanessa falou que tem que dormir, vou dormir. Tem que ter as duas coisas, mas tem que ter um tempo adequado de sono. 5 horas de sono não é bom pra ninguém, né? E aí o milagre da manhã funciona pros matutinos, funciona pra quem precisa aí de 7 horas de sono, que dorme mais cedo, né? Eu até teria o milagre da manhã se não tivesse a rotina do milagre da vida das minhas filhas. Sim. Mas aí você entra numa rotina, e daí quando você vai ver o exercício, a gente tem que encaixar, né? É um tripé, assim, são 4 aspectos pra gente ter um bom envelhecimento. Exercício, sono, alimentação e convívio social, né? Então a gente tem que tentar equilibrar um pouquinho isso aí. Yasmin, quando a gente pensou em ter uma odonto aqui nessa mesa para falar de sono, a gente sabia que isso ia levantar muitos questionamentos do público em geral, porque pro público em geral, eu vou no odonto para fazer limpeza, no máximo colocar um aparelho, e a gente não entende as subdivisões ali que podem acontecer dentro dessa especialidade. Então, só para ficar bem claro, como que geralmente esses pacientes com distúrbio de sono chegam até vocês e como que vocês podem, através de cirurgia ou não, fazer alguma intervenção nesse tipo de paciente? Então, na verdade, nem todo paciente chega atrás de um tratamento para apneia do sono. Às vezes ele quer um tratamento para disfunção temporomandibular, às vezes é uma avaliação e ele nem sabe que tem a apneia do sono, ou de repente até uma criança, né? Que a gente falou um pouco de criança aqui, e você vê, como eu falei, você olha para o paciente, você vê que o paciente não respira. A criança, às vezes, ela tá ali falando, ela tá com a boca aberta, ela não dorme. Aí a mãe fala assim, é hiperativo, mas aí chega, dorme, fica sonolento, não presta atenção na escola. Tem também um sobrediagnóstico com TDAH, bastante também, que às vezes não é isso, e aí você vai ver a criança não tá dormindo o suficiente, ela não tá respirando à noite, não tá dormindo e não tá respondendo. Então, isso afeta nitidamente no cognitivo dela também. É importantíssimo isso. Então, é difícil de falar assim, o paciente vem me procurar para isso. Não. Às vezes nem sempre é isso. Às vezes até uma cirurgia ortognática. Eu quero fazer porque eu tenho o queixo para trás. Ou o queixo para frente também. Tem o retrognata, o prognata. Aí ele fala assim, eu ronco. Que eu pergunto, né? Mas e aí, você respira bem? Respiro. Mas você vai ver o paciente é magro. Ele não tá sentindo ainda os sintomas da apneia do sono. Tá bom. Começa daí. Então, a gente tem que começar a trabalhar um pouco com o paciente devagar, até ele entender que ele tem um distúrbio. E até bacana você destacar, porque aí outras pessoas da sua área, principalmente as odontos, conseguem entender que nem sempre você vai ser um especialista, eu sou especialista em sono. Não, muitas vezes o paciente vai buscar e ali no consultório você vai diagnosticar, às vezes, uma questão de que o paciente não estava nem ciente, né? Exato. E a gente tem que trabalhar com várias especialidades. Dentro da odontologia e fora, como a fono, que é extremamente importante. Isso é muito legal, né? Porque acontece muito também na fisioterapia. Quantas vezes que a gente não vai para ver um paciente, avaliar um paciente, você chega lá e não é nem fiz o que ele precisa, né? E é muito bom quando a gente tem esse contato multidisciplinar, porque você consegue acionar colegas para realmente a necessidade daquela pessoa, né? E isso também uma curiosidade, quando a gente estava desenhando esse episódio, o Léo falou, eu conheço uma fono do sono. Vanessa, eu juro que na hora, eu falei, fono do sono? Ela gosta de dormir. Ele é um
uma fono que trabalha com sono. E eu achei muito curioso, assim, porque na minha prática clínica, eu nunca tinha parado pra pensar que existiam fonos relacionadas ao sono. E eu me senti, assim, até mal, porque eu falei, eu convivo com tantas fonos, né, de diversas áreas, e eu nunca pensei, né, parei pra pensar nessa atuação. Então, eu achei muito bacana e até foi, né, um viés pra gente começar, então vamos chamar profissões bem diferentes pra essa mesa, até porque informação é tudo, né? Então, quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente pode procurar um tratamento. E para tirar todas as dúvidas da Andressa, como que é a atuação da fonoaudiologia no sono? Bom, vou fazer uma introduçãozinha puxando um pouco para o que a Yasmin falou, né? Eu acho que, assim, o próprio caráter da doença, apneia obstrutiva do sono, ela é uma doença multifatorial, né? Então, a gente não pode olhar só pela questão da questão craniofacial, da questão muscular, da questão da amígdala, da questão da adenoide, da questão da idade, né? Então, diversos fatores podem provocar a apneia do sono. Então, a gente tem fatores de risco como ser homem, Léo, sinto muito. Vai acontecer, vai acontecer. Idade, que não estamos nisso. Mulheres pós-menopausa, que também não estamos nisso, né? Sobrepeso e obesidade acaba sendo uma coisa importante. Estava ouvindo colegas num outro podcast na semana passada, e assim, é um dado alarmante, né? Que no Brasil, acho que 52%, 53% da população, dados novos, isso tem sobrepeso. E 20 e tantos % tem obesidade. E isso é um fator alto. de risco enorme para a apneia do sono. E aí, às vezes, entra naquela questão assim, antigamente, hoje os médicos estão muito mais bem informados em relação à questão do sono. Já se começa em algumas faculdades na graduação isso, né? Mas antigamente era assim, perde peso que você melhora. A pessoa perdia peso, melhorava um pouquinho, mascarava um pouco até que ela envelhecia e começava a roncar novamente. Então, assim, isso é verdade? Mas geralmente você tem esse fator que pode ser uma gordura que acumula na região abdominal, uma gordura que se acumula na região da língua, né? Na região parafaríngea, e isso estreita e faz com que o ar passe com maior dificuldade. Mas é um dos fatores. A gente vê também resposta neuromuscular, crescimento craniofacial. Então, assim, a questão etiológica, como é multifatorial, traz diversas profissões que podem tratar a apneia de uma forma mais completa. A grande questão é saber passar o bastão no momento correto, né? Então, por exemplo, eu recebo pacientes porque eles vêm hoje, né? E assim, não foi tão legal a divulgação, mas pelo menos traz mais informação para a população, exercícios para o ronco. Aí o paciente fala assim, entra lá, vai no Google, digita, tenta fazer sozinho, se machuca, causa se já tem DTM, abre demais a boca, chega no consultório e fala assim, não serviu pra nada, eu tô roncando. Aí a primeira coisa que a gente tem que ficar alerta é, você tem diagnóstico? Você já fez exame do sono? Não quero dormir. Não, você tem que ter, né? Porque você pode roncar e não ter apneia leve, ter apneia moderada e apneia severa, né? Então tem essa questão, mas o paciente chega, às vezes, por livre demanda, por conta disso. Voltando na tua pergunta, fono do sono, né? 2009 foi um ano bem importante pra gente, porque teve um artigo publicado no Blue Journal, que vocês conhecem, né? Que é bem importante, American Respiratory Critical Care Medicine, enfim. E aí mostrou pela primeira vez que exercícios para musculatura de língua, de palato mole, orofacial, de modo geral, diminuíam em 40% a severidade da apneia do sono. É muita coisa. Isso fez um boom, porque falou assim, foi o primeiro artigo que mostrou que tinha algum impacto no índice de apneia e hipopneia. Antes desse, em 2007, tinha sido publicado um outro artigo mostrando que tocar didgeridoo, sabe o que é? Não. Didgeridoo é um instrumento aborígene de sopro australiano. Que legal. É como se fosse parecido com o nosso berrante, o som mais ou menos, mas ele é super comprido, às vezes tem 2, 3 metros, e ele tem um conceito de respiração circular. Então, como você fica tocando aquilo, respirando, contraindo, soprando, isso também diminuiu a severidade dos pacientes com apneia, diminuiu o ronco. Que demais. Olha, um instrumento. E aí, indo, né, nessa linha, a quem eu falei, que é a mãe do sono, a doutora Kátia Guimarães, ela já tinha observado e publicado em 99 que os pacientes com apneia do sono, aquilo que você falou, né, Yasmin, eles tinham características orofaciais e musculares diferentes, né? Tem até um artigo bem bacana de uma colega
publicado, não tem um mês isso, que ela fala do aspecto das bochechas do paciente com apneia do sono. Tá. Tem mais flacidez, às vezes tem mais gordura, bochechas caídas e por aí vai. E a partir dessa observação dessa professora, ela foi e montou um protocolo de pesquisa com exercícios. Tá. Só que exercícios de modo geral, igual para todo mundo. Então, tem lá 12 exercícios. O paciente tem que fazer meia hora de exercícios 2 vezes por dia. Ninguém tem esse tempo. Então, isso é uma coisa que veio da pesquisa, né? Protocolo, e que clinicamente hoje a gente avalia e eu falo assim, ó, o Léo tem que fazer esse grupo muscular. Claro. O teu marido talvez tem que fazer esse. A gente personaliza de uma outra forma, né? Então, isso é a área da fonoaudiologia na motricidade orofacial. Mas hoje, né, como assim, foi uma visão que se ampliou um pouco mais, e até agradeço aqui a Associação Brasileira do Sono, que sempre esteve junto com a gente nisso, a gente começou a certificar fonoaudiólogos na área do sono. Que legal. É daí que vem isso. Ótimo. Então, assim, não é uma especialidade, né? É uma certificação que acontece mediante uma prova. E hoje a gente tem um consenso brasileiro de fonoaudiologia do sono, que mostra que, embora a área da motricidade orofacial, onde a gente tem maior atuação, a gente também vê uma certa correlação com outras áreas, como a disfagia. Vocês estão super próximos, né? Muito. Então, o paciente com apneia do sono, ele tem mais, vamos dizer assim, sintomas disfágicos. Então, isso é importante, porque pode aparecer na clínica da disfagia, pode aparecer como queixa de engasgo. Sim. E quando você vai ver o paciente da apneia do sono. Foi o que você falou, né? Na área da voz, alterações vocais, alterações audiológicas, alterações de comportamento, aprendizado. Então, hoje a gente vê a fonoaudiologia numa intersecção muito maior com o sono do que a gente via antigamente. Nossa, é muita Agora coisa, eu tenho né? certeza que você tirou todas as suas Tirei. dúvidas. E você sabe, Vanessa, que é importantíssimo também você citar isso, porque um dos nossos carros-chefes, né, da empresa é o aluguel de aparelhos, né? E a gente se depara muito com uma situação que muitas vezes a gente já parou para conversar, que é a respeito do paciente, que vem muitas vezes num autodiagnóstico, eu ronco, eu quero alugar um CPAP. E bate muito numa questão ética do seguinte, bom, posso locar um aparelho, mas eu devo locar esse aparelho? Sim. Né? Porque a gente tem sempre uma questão agora que a gente bate na tecla, é o seguinte, você veio encaminhado de um médico, ou você tem uma fono que tá junto com você, ou você tem uma físio que tá te orientando, você tá só em busca do aparelho, mas você tem uma orientação que tá vindo junto, ou não, você tem uma polissono, Sim. porque muitos pacientes falam pra gente, não, eu vou fazer uma polissono com o meu próprio aparelho, eu vou alugar o aparelho, eu vou colocar ele aqui e eu vou mexer. Então, hoje tem assim, o Apple. a gente entende que isso é muito complicado, porque nem sempre você estar com o aparelho quer dizer que ele tá calibrado da forma correta, Sim. quer dizer que você tem alguém te orientando da forma correta. Então, isso hoje é uma coisa que a gente sempre busca entender se realmente o paciente tá atrás de um aparelho, mas com toda uma equipe multidisciplinar por trás, orientando, né, essa adaptação do aparelho, ou se ele quer só o aparelho. Não, e é muito comum, né, da gente chegar num atendimento e encontrar um paciente que ele já teve uma experiência, por exemplo, com o CPAP, e ele fala, eu não vou colocar isso de novo. E às vezes uma polição de 5 anos atrás, né, Exato, Léo? a polissonografia antiga e começa a contar a experiência dele, você vê que não é nem um acolhimento, mas não teve algumas tentativas, interfaces, que é Isso, importante, a adaptação. Perfeito. Existe um número gigantesco de interfaces para você fazer uma adaptação. Sim. E lembrar que o ambiente, né, da pessoa domiciliar é o ideal, porque às vezes é um travesseiro que já não ajuda, Exato, né? É um colchão que você precisa trocar porque está muito fundo e o posicionamento é ruim. Sim. Então tem que ter esse cuidado sempre, e sempre temos. Exato. E a gente brinca que interface é igual carro, né? Você tem um monte de modelo, mas não necessariamente você vai gostar ali de todos os carros para dirigir. Sim, Então a sim. interface também precisa ter um profissional, né, em conjunto, para te certeza. mostrar o que vai ficar bacana. Exato. E hoje a gente tem, assim, inúmeros fisioterapeutas maravilhosos na área de sono. Maravilha. Então a gente sempre segue nessa orientação nesse sentido, de que Sim. não é apenas um aparelho, e sim tem todo um tratamento por trás, e, né, essa é a importância. Precisa desse cuidado, né? Exato. Entendeu muito bem como é a fonoaudiologia Nossa, eu do aprendi sono. tudo. É. Tô orgulhosa. Então, eu vou aproveitar para tirar também uma dúvida que eu tenho. A Yasmin já comentou, né, sobre a cirurgia ortognática, que é aí dentro de uma das saídas para tratamento, né, definitivo. dependendo ali do perfil, né. Mas eu queria entender o que é a cirurgia ortognática, né? Como que funciona? Você pega um paciente, tem uma avaliação dele. Sim, a cirurgia ortognática nada mais é do que um avanço que a gente faz de bases ósseas.
para apneia do sono, né? Sim, sim. Mas ela serve também para quem tem queixo pequeno, o queixo muito prolongado. Mostra também um pouco de tecido não, desculpa. Sorriso gengival, Sim. então aumenta o ósseo aqui vertical. Ela é muito mais funcional. Ela é funcional. funcional. Tá. Ela é E qual que é funcional. o critério que você tem de avaliação? Não é para todo mundo, eu já imagino, até porque a gente está falando com uma fono, com um físico que Com também certeza. tem, né? Como que é o critério para você colocar que essa pessoa precisa de uma cirurgia para o tratamento de apneia? É do sono. Que não. Que ronca, entendeu? Por a qualidade do sono, a respiração. Sim. E aí que vai interferir na vida dela todinha. A gente também fala muito sobre insônia, né? Isso é mais uma outra questão que você falou muito hoje em dia das tecnologias, tela. Muita gente tem televisão no quarto, que gosta de dormir com a televisão ligada. E também é importantíssimo a gente falar, né, que a insônia, ela pode ser pontual, às vezes num dia que você dorme com mais preocupação, como também pode ser um distúrbio ali do sono. E a gente tem visto muito hoje no mercado essas questões da melatonina, que você também falou. E a gente queria muito pontuar essa questão também de se ter um profissional especializado, dos riscos, não só da melatonina, né? Hoje em dia a gente vê várias marcas também ali de beauty sleep, né, de limpeza do sono. Hoje em dia eu acho que só de eu entrar no Instagram, eu já vi umas 10 propagandas, né, de suplementações para sono. E aí, Vanessa? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu vou ser cautelosa na minha fala, porque Claro. eu não posso falar do ponto de vista, eu não posso prescrever nenhum tipo de medicação, né? Mas a gente vê o que tá na área, o que as pessoas têm feito e assim, tem que ter um pouquinho mais de cautela. Eu acho que isso tem uma origem, assim, de pensar, quando a gente tem algum problema, a gente sempre busca a solução fora, né? A gente nunca olha pra dentro e vê, bom, o que eu tô fazendo de errado, o que eu posso mudar pra melhorar essa qualidade. Então, se a pessoa tá dormindo mal, né, e ela escuta que tem lá uma balinha, né, seja Sim. pra ela ou pro próprio filho, ela fala assim, não, olha, eu vou tomar isso que eu vou dormir bem. Às vezes tem até o efeito placebo, Claro. né, dela identificar e colocar o poder naquilo, e ela pode dormir bem por um tempo. Mas se ela continuar perpetuando esses comportamentos que não são bons, ela vai dormir mal, né? Não sei se é de domínio geral, assim, esse conhecimento. O tratamento padrão ouro para insônia não é nem medicamentoso, né? É a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, aí, a gente envolve mais um profissional na área do sono, que é o psicólogo. Então, a gente tem dentista do sono, médico do sono, psicólogo do sono, fisioterapeuta do sono, fonoaudiólogo do sono, educador físico na área do sono, nutricionista, né? Uma equipe grande aí. E aí, as psicólogas, elas são, assim, maravilhosas. Eu brinco que quando eu cansar de mexer em boca, eu vou pra essa turma, que essa turma eu acho que eu me encaixo mais, assim, né? E aí, é claro que, assim, é um trabalho muito sério, tem lá o número de questões, sempre tem algum viés emocional, que também, às vezes, interfere na pessoa, mas só para que se tenha uma ideia, assim, eu tô dormindo mal, eu não vou buscar uma medicação. Eu não vou buscar uma bala, não vou buscar um óleo. Eu vou buscar entender o que tá acontecendo comigo para que eu não durma bem, né? E é terapia cognitivo-comportamental. E não é, às vezes, isso a realidade das pessoas de modo geral. A pessoa faz uma consulta rápida com o médico, queixa de sono e às vezes já sai com uma prescrição, né? Então, hoje se tem um movimento muito grande contra essas drogas Zs, né? Até por associar outras doenças mais no envelhecimento, para que isso não seja prescrito dessa forma, né? O grande problema é que, assim, às vezes o acesso era muito fácil, né? Então, eu uso lá uma droga e as pessoas brincam assim, eu tomo em Guarulhos, acordo no aeroporto de Miami, né? E aí, você dorme maravilhosamente, você fala assim, não, isso aqui é a solução. E aí, hoje, eu vejo pacientes que, assim, tem Comisa, que na verdade é uma associação entre insônia e apneia do sono. Eles estão comigo não por conta da insônia, eles estão comigo ou por um tratamento isolado ou combinado em relação à apneia do sono. E quando você vai investigar essa questão da insônia, você fala assim, comecei porque eu dormia mal e aí eu percebi se eu tomava um relaxante muscular, eu relaxava e dormia bem. Relaxava a musculatura de modo geral. E a pessoa vai geralmente associando medicações mais fáceis. Até que ela chega no médico, às vezes o médico dá um bom indutor de sono. E as pessoas vão juntando esse monte de medicações e quando chega aí depois de alguns anos, você fala... Meu Deus, né? E aí, pra tirar essa bagunça é muito complicado. A gente brinca muito que hoje em dia tem remédio pra acordar, aí remédio pra se animar, remédio pra estudar, remédio pra malhar e remédio pra dormir. Então, se você deixar, é o dia inteiro. E hoje em dia a gente tem uma informalidade até de medicações que a gente sabe que são coisas que vão mexer ali, né? Até com a sua estrutura física, neurocognitiva, e que você consegue comprar sem receita, né? Então, você entra na internet, você vê às vezes uma influencer usando, falando que ficou bacana
falando ali pra ela, esquecendo todos ali os pormenores de uma rotina ali por trás, que a gente sabe que na verdade é o que vai garantir às vezes um bom sono, ou não ter uma preocupação, ou malhar todo dia, e a gente vê que isso não reflete na nossa realidade, né? Sim. E a história da melatonina é essa. A melatonina não era liberada pela Anvisa, tanto que as pessoas iam viajar e traziam a melatonina. E agora eu vou falar, se minha prima me escutar, ela me mata. E eu lembro que ela falou assim, minha prima falava assim, eu gosto dessa melatonina, e falava uma marca X lá que vendia no Walmart. Essa é boa, essa não é. Quando você ia ver, era o mesma dosagem e tal. E aí, teve uma pesquisa lá que mostrou que algumas melatoninas americanas eram batizadas com droga Z. Gente! Olha Então, isso que fazia com que uma melatonina fosse boa e outra não. Porque uma tinha indutor de sono e a outra não, né? E a gente tem que lembrar que melatonina é um hormônio, né? Então, assim como eu não vou pegar uma levotiroxina e vou falar pro Léo, toma esse Sintroid aqui pra ele te dar uma aceleradinha pra você emagrecer, que não tem nada a ver isso, né? Eu não pegaria uma bala e daria pro meu filho, tendo melatonina, né? E que, na verdade, o que é a melatonina? Ela é o indicador da nossa noite biológica, né? O que indica a nossa noite biológica? Tudo que eu vou fazendo durante o meu dia, né? Então, se eu também tendo a ir relaxando, me desconectando, a melatonina vai ter seu pico de produção lá na madrugada, né? Agora, se eu fico ligada até o final, o aparelho, desligo a TV, eu posso até dormir porque eu estou exausta, né? Mas aí quando der, sei lá, 2, 3, eu acordo. Por quê? Porque daí eu deveria ter tido um pico de produção de melatonina nesse horário, não estou tendo. Mas por quê? Porque eu não produzo? Não, porque eu não tenho hábitos e não sigo a questão, vamos pensar assim, de higiene do sono, me exponho muito à luz antes de dormir, e isso não acontece. E a melatonina agora é vendida como suplemento. Você vai na farmácia e compra. Então, às vezes, a pessoa olha para aquilo que tá para fora, ela pode até começar a dormir bem por conta da melatonina, e aí, pasmem, né? Acho que o que é pior de pensar nisso, além de mascarar um sintoma, é talvez até retardar um diagnóstico de um distúrbio respiratório do sono. Sim. Então, pode ser que a pessoa não durma mal, porque ela fragmenta o sono, porque ela tem apneia obstrutiva do sono. E isso é uma doença que está correlacionada a inúmeras doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e por aí vai. Eu durmo mal, mas eu não tenho essa informação. Mas a minha amiga falou que ela comprou aquele suplemento na farmácia e está dormindo bem. Eu começo a tomar isso, pode até ter um pouco de um efeito placebo. Eu acho que eu tô dormindo bem. E eu vou retardando o diagnóstico de um possível distúrbio respiratório do sono. E acho que é importantíssimo pontuar é que não é que só o sono vai mal, né? É os reflexos ali a médio e longo prazo dessa falta de sono. Sim. Eu sei muito bem do impacto de você melhorar uma condição de apneia do sono, porque a gente presencia isso muito, Sim, né? com certeza. E eu imagino que até no caso da cirurgia ortognática, como você comentou, é uma cirurgia que você faz o tratamento definitivo, mas que para esse paciente chegar até você, eu imagino que passou por mim, passou pela Vanessa, passou por muita gente, e é uma saída aí de entrar na cirurgia ortognática. Qual que é o impacto na vida dessa pessoa? Quase, acho que 100% dos pacientes que a gente opera, que faz a cirurgia ortognática, que reclama da respiração ou da apneia obstrutiva do sono, na recuperação anestésica do hospital, é coisa imediata, que eles falam que estão respirando melhor. E aí, em consultas, né, no pós-operatório, quando vai sempre com o marido, com a esposa, assim, eles falam, nossa, salvou meu casamento. Acho que salvou meu casamento. Eu imagino. Obrigado, né? Nossa, salvou meu casamento, eu consigo dormir junto. No comecinho falando também da higiene do sono, que a gente sabe que hoje tem-se muito discutido a respeito disso, tanto para adultos quanto para crianças. Mas aí, o que não fazer para dormir bem? A gente pode falar de adulto, pode falar de criança. Uma coisa que acho que faltou falar é que uma criança, ela tem uma necessidade maior de horas de sono do que um adulto. Aí a gente precisa separar isso por faixa etária, né? Acho que a Yasmin falou uma coisa bem importante, que às vezes a criança que chega lá com um diagnóstico de TDAH, e quando você vai investigar na história clínica, ela é restrita de sono. Então, uma criança, ela nunca vai dormir o mesmo tempo de sono que os pais. E aí, o que acontece? A vida é agitada, a vida é maluca, e vamos supor que a criança foi dormir, 11 horas da noite, né? Os pais ainda às vezes prolongam um pouquinho mais, a criança foi dormir às 11. Se no dia seguinte ela acorda às 6,
ou 7, que seja, ela dormiu 8 horas. E para uma criança pequena, até 5, 6 anos, isso é restrição crônica de sono. Ou ela vai ficar... E aí, assim, né? Vocês sabem bem, vocês atendem criança. Criança com sono não é uma criança tranquilinha, né? Sim. Ai, quem me dera. Tô com sono, deito no sofá, faço naninha, aquela imagem... Criança que sono é uma criança possuída. Sim. Ela não para quieta. Ela não para quieta, mesmo. né? E aí vem o diagnóstico. Se você não tá com uma equipe preparada para entender os impactos de restrição crônica de sono, ou minimamente não pergunta, aí você vai medicar uma criança que às vezes o que precisava olhar era pro sono. Tá. Tanto pro tempo, quanto se também tem sintomas de distúrbios respiratórios do sono. Então, antes até de eu responder a tua pergunta, acho que tem uma coisa bem importante, que é entrar numa linha que tem sido mais discutida agora, na questão da medicina do sono. Tem um artigo bem atual agora de 2024, falando que assim, vamos falar sobre prevenção de apneia do sono, porque a gente fica falando sobre tratamento. Aí trata, aí vai pra cirurgia, aí vai fazer fono, vai não sei o que lá. Mas vamos olhar um pouquinho mais pra prevenção? Então, se a gente olhar a criança não pode roncar. Tá. Né? Uma vez teve uma atriz que colocou no Instagram e a minha amiga mandou, olha lá o que ela tá colocando. Eu mandei uma mensagem, mas assim, quem sou eu, né, pra ela escutar? Ela colocava o filho roncando. Uma criança que acho que tinha menos de 1 ano. E ela falava, olha, tá tão cansadinho, olha como ele ronca. E eu pensei, aí minha amiga me mandou, até uma que trabalha na área hospitalar, você vai deixar isso? Eu falei, quem sou eu diante desta, né? Eu mandei uma mensagem, ela nunca me respondeu, claro, mas assim, criança roncar não é normal. Mesmo que tá cansada, assim, ronca quando tá resfriado. Aí é diferente, tem uma obstrução nasal. Mas ronca todo dia, sono agitado, não é normal. Aí eu falo com o pediatra fala, não, é porque tá cansado, vai no otorrino. Sim, não tenha dúvidas, vai no otorrino, porque às vezes você pode ter estruturas hipertróficas na cavidade nasal e precisar de cirurgia. Tá bom. Né? Então, assim, a gente já entraria por esse lado. E aí, todos os impactos vão pensar neuromusculares, crescimento crâniofacial que essa criança pode ter se ela não tratar. Né? Então, geralmente vem aquele combo, e daí os artigos cada vez mais falam isso, desobstruiu, fez, por exemplo, uma cirurgia de adenotonsilectomia, agora vamos tratar a parte de crescimento quando precisa, encaminhar ortodontista, ortopedista funcional e vai para fono para pensar na questão de uma readequação muscular e funcional. Né? Então, assim, a gente tem que pensar em prevenção, né? E a gente tá indo por outro lado, né? As crianças cada vez comem... e agora tem um monte de nome. Só come pastoso, só come líquido, só come um McLanche feliz que mastiga pouco, só come não sei o quê. E cada vez menos a gente tem uma atuação menor dessa musculatura. Né? A gente vai para uma linha, às vezes, quando é muito natureba, não, come tudo cru com a mão, né? Ou para aquela linha, não, vamos, o que é mais rápido, bota o tablet e vai embora. Desenvolve. Então, não envolve nada. Então, assim, vamos, assim, pensar sobre prevenção é isso desde as crianças. Mas você falou, né, higiene do sono. O que não fazer, aí seja para adulto, seja para criança. Dormir com o celular, dormir com o tablet, dormir com a TV. Aí você fala assim, aí encontra aquele paciente e fala assim, mas... Eu fico escutando o barulho da TV porque aquilo me ajuda a desconectar e eu nem vejo o que tá. Quando eu vejo, eu durmo. Ponho no timer para desligar e eu durmo bem. Esse você não mexe. Sim. Você mexe com aquele que tá fazendo tudo errado. Exercício físico, por exemplo, né? Se acreditava que você fazia à noite não era bom, acelera o batimento cardíaco e aí você fica muito estimulado, demora para dormir. Isso é para todo mundo? Não. Tá. Né? Então, assim, hoje já se acredita que o simples fato de você fazer o exercício que é benéfico, você vai para casa, toma um banho, você já tem uma desaceleração importante e você consegue dormir. Se corro no final da tarde, eu tenho pernas inquietas. Então, esquece. Então, a gente precisa ver o que é bom para cada um. Né? Até essa individual. Então, essa coisa do exercício é individual. A questão do café pode ser individual, né? Embora, assim, com o aumento da idade, a gente tem um aumento à sensibilidade à cafeína, mas tem suas exceções, né? Yasmin não vai ter esse problema, né? Não toma café, Yasmin? Como é que você sabe? Nem te conto, né? Nossa, o do café é muito interessante, né? Porque a gente tá acompanhando aqui no podcast, lembra do episódio de ansiedade e depressão? O ansioso também não deve tomar café. A pessoa que não tem, né, essa dificuldade de sono, não tome também o café,
né? E aí, às vezes, a gente vê que o café, ele participa de um ritual social, Sim, né? sim. E aí, você fala pra pessoa, mas não toma café. Você fala, mas é a hora que eu sento, que eu relaxo. Vamos para o chá, Chá. né? Chá preto, chá verde. Não. Chá claro, Sim. camomila, erva cidreira, né? Então, assim, café é muito individual, embora isso também possa causar fragmentação no sono, né? Então, assim, tela, eu acho que, assim, é o mais importante. E o que você consome antes de dormir, Tá bom. né? Então, assim, eu lembro na fase da pandemia, e tem um livro bem bacana de uma psicóloga, eu acho que o título é esse, mas ele chama, assim, Os Sonhos da Pandemia, né? Com o que vocês sonhavam na pandemia? Não sei, alguns pacientes. Eu com um fim dela. Eu você? sonhava com os Trabalhando. pacientes. Eu sonhava com Não, um fim. eu sonhava O que com o rosto. vocês sonhavam literalmente? Com o rosto dos pacientes. rosto dos- isso. pacientes. É. Ou com os alarmes da UTI. Ah, é é. verdade. Eu sonhava com cova. Cova. Porque é o que você Era tava ali cova, pensando. porque era o que a gente consumia o dia inteiro. Lembra? A gente ficava vendo. Assim, a gente morte tava o dia trabalhando inteiro, de casa, eu trabalhava de casa, atendia o paciente, aí colocava no mudo o telejornal, porque a gente queria ver aquela curva chegar no pico pra cair, Pior, né? é. Aquilo Sim. nunca acontecia. Então, eu lembro que eu sonhava com cova. E essa psicóloga, muito motivada com o relato que os pacientes traziam, escreveu esse livro que é Os Sonhos da Pandemia. Que legal. Então, o que eu me lembro? Assim, eu ficava vendo esse telejornal que morre, e quando eu ia dormir, eu sonhava Sonhava com com cova, sonhava até com tumba. Um dia eu sonhei com um sarcófago, era uma coisa muito louca. Até que chegou o momento que eu falei assim: chega, eu não vou acompanhar mais curva nenhuma, não é você ficar alienado, mas o que eu tô consumindo durante o dia Tá e que vai me dar uma qualidade de sono ruim. Então, assim, às vezes a gente tem a ideia que se eu durmo bem, eu vou render bem no dia seguinte. É errado? Não. Mas para complementar isso se eu tenho um bom dia, eu tenho uma boa possibilidade de ter uma boa noite de sono. Sim. Tá bom. Então, aquilo que eu vou consumindo, que eu vou fazendo, porque até quando a gente é jovem, eu posso me estressar ao máximo, eu posso ficar super, assim, agitado, eu vou dormir pelo cansaço. Depois de uma certa idade, não é mais assim. É o reflexo de um dia inteiro, na verdade, essa noite. Exatamente. Por isso que fatores, né, como estresse, ansiedade, Ó a cara tudo do isso Léo. vai repercutir. Não, porque eu tô lembrando aqui de uma situação, você comentou dos sonhos, né, que você tinha na pandemia. Uma bobeira, mas quando eu jogo videogame, Você sonha com videogame? eu sonho com ele, eu sonho com o jogo. E assim, me atrapalha muito no sonho. Exato. No É sonho não, no estimulante. sono. É estimulante, então me atrapalha muito. Pensando aqui no que você estava falando, lembrando de mim. Eu Isso. tenho que parar uma hora, porque se eu continuar... Você é o próprio Mario Kart? Eu viro Mario. Mario, total. Eu entro nos cenários insanos. Eu e imagino. realmente, pensando Sim. nisso agora, eu não jogo até tão tarde. Às vezes sim, mas não sempre. E acontece isso. É verdade. E é muito curioso, né? Porque nessa clínica do sono, às vezes eu brinco, uma avaliação minha dura 1h30. Tá. Meia hora para ver musculatura, função, fazer os testes, e 1 hora para você acolher essas demandas, escutar e pensar assim, bom, o que eu como fono do sono posso orientar e o que eu tenho que encaminhar, né? Porque tem alguns pacientes, e aí, né, entra nessa questão da interdisciplinaridade, às vezes, por conta de tempo, parte financeira, você não pode chegar aqui e falar, isso aqui eu vou mandar para nutricionista, psicólogo, Claro. fisioterapeuta, porque não dá. Então, você fala assim, bom, até que limite eu vou, e agora... Terminou, o senhor tá percebendo, olha, melhorou sua musculatura, fez exame de polissonografia, por exemplo, diminuiu a gravidade da apneia, melhorou o seu ronco, mas o senhor percebeu que, assim, sua esposa pode até estar feliz, né? Eu tô falando do senhor, mas pode ser o Sim. contrário. Mas o seu sono ainda não tá bom. Então, talvez essas questões que o senhor me traz toda semana, né, tem que ser escutadas num outro lugar. Aí é a hora que, às vezes, a gente faz um encaminhamento para um psicólogo, né? Legal. Às vezes é uma pessoa que nunca fez terapia na vida, que ela reluta em fazer, porque antigamente terapia, né, não era uma coisa como é hoje, né? Às vezes, quando o paciente chega com muita questão, eu falo, você já fez terapia? Ah, não, isso não é para mim. E aí, quando você abre um espaço, né, e acho que na terapia de fono, assim como para vocês, né, porque vocês veem o paciente, às vezes vocês veem todo dia, vocês. Sim. Eu vejo toda semana, né? Tem um espaço para acolher essas histórias, né? Eu não sou psicóloga, eu não vou tratar isso, mas em algum momento eu vou devolver isso para o paciente. Olha, Claro. você já me contou isso, talvez toda essa questão emocional esteja repercutindo nesse seu sono de má qualidade. Aí ele vai de uma outra forma. Diferente dele chegar e eu falar assim, ó, precisa de psicólogo, né? Todo um negócio, É exato, verdade. exato. Né?
Nós vamos pedir para vocês um recado final para os nossos ouvintes. Então, vocês têm as suas câmeras ali. E aí, Vanessa, um recado bem bacana sobre qualquer coisa que você acha importante ali. A pessoa, eu quero ver só o recado final da Vanessa. E aí? Não pensei nisso antes. Vou tentar ser sucinta, mais 20 minutos, né? A pessoa fica falando. Não. Eu acho que uma coisa importante é se observar, né? Acho que a gente, às vezes a gente não tem uma boa percepção de si mesmo. Escutem as pessoas que estão do lado, principalmente em relação ao sintoma. Se alguém que está do lado está se queixando que você ronca, é que isso existe, né? Antigamente a gente tinha que pegar o gravador, não é da minha época isso, mas a gente pegava gravador. Não, hoje tem app que você pode monitorar minimamente se você ronca ou não. Se você ronca, não tá certo, né? A gente brinca, né? Teve até um slogan, acho que de uma campanha da Otorrino, que é: ronco não tem graça, tem tratamento. Então, se tem o ronco, significa que alguma questão da tua via aérea não está funcionando bem, o ar está passando com certa dificuldade. Vá buscar um atendimento especializado, né? Primeiro um diagnóstico médico e aí poder se discutir as diversas possibilidades terapêuticas pensando no ronco e na apneia do sono. Pensando no sono de maneira geral, não seja tão relutante a essas orientações que a gente fique escutando e cuidado com o que você consome de informações mágicas para o seu sono, né? Porque assim, nem sempre a pessoa que está indicando um suplemento, ela está tendo base científica para identificar isso. O que ela leu, no que ela está pautada, não, é na experiência que ela teve e no quanto ela recebeu no bolso, né? Então assim, procurem entidades sérias, a gente tem aqui no Brasil, posso fazer? Claro! Aqui no Brasil a gente tem a Associação Brasileira do Sono, né? Então o site é www.absono.com.br. Lá é onde vocês podem encontrar o maior número de informações que quem escreveu foram pessoas que estudaram, pesquisaram, então vai ter informação sobre a apneia do sono, insônia. A gente tem o Dia Mundial do Sono, a gente tem uma campanha aqui na semana, que a gente faz a Semana do Sono, ações em um monte de parques, tudo. Aí talvez seja um pontapé inicial para você começar a entender um pouco melhor o seu sono. Então, ronco tem tratamento, não é só para ter graça, e não se acostume a dormir mal. Tá? Você precisa dormir bem, porque é um dos tripés para que se tenha... Tripés não, é uma das características importantes para que se tenha um bom envelhecimento. Nossa, que delícia. Queremos envelhecer eu tô quase bem. querendo ter um soninho aqui, não nesse papo. Precisa, né? E você, Yasmin, seu recado? Eu acho que ela já falou quase tudo que eu queria falar também, mas eu acho que aqui a gente tem que pegar um pouco na questão da prevenção, olhar mais para a questão respiratória das crianças também, que já tentar tratar desde pequenininho para tentar evitar que precise realmente fazer uma cirurgia ortognática, mas às vezes calha de ter que fazer a cirurgia ortognática. Então a gente consegue fazer diagnósticos nas crianças quando pequenas e fazer o acompanhamento para que lá na frente a cirurgia não seja tão complicada e mais difícil também. Léo, eu achei que você tava dormindo, mas agora eu tô olhando pra você, você tá de óculos. Tô de óculos, alguma coisa vai acontecer. Nossa, o que será que vai acontecer? Nós vamos entrar agora no momento da colmeia, no papo da colmeia. Para vocês que não conhecem, é um momento para relaxar. Nada muito sério. Mas não dormir. Mas não dormir. Eu vou começar uma frase. Eu vou fazer com a Yasmin e a Andressa com a Vanessa. Isso mesmo. Eu vou começar uma frase e você termina, tá bom? Bate-bola super rápido. Bate-bola rápido, certo? Então, eu vou começar com a Yasmin. Vamos Pega lá. leve, hein, Léo? Pega leve. Lembrei de um detalhe. Nada de textão. Frasinha com resposta curtinha. Aí tem que ser pá, Vanessa já não pá. gostou. Já tô pensando Curtinha. aqui, Então, devia ter ensaiado. Vamos lá, Yasmin. Ser dentista bucomaxilo é... Meu sonho. Eu me realizo na odontologia quando... Quando eu vejo o paciente satisfeito com o nosso resultado. Eu me frustro na odontologia quando... Quando o paciente não coopera com o tratamento. Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo. A odontologia atuando no sono é... Nossa, essa é difícil. Eu acho que ela é um conjunto junto com outras especialidades, como eu falei aqui pra vocês. Ótimo. Vou tentar ser sucinto. Se eu começasse hoje... O quê? Na vida. Se eu começasse hoje... Ai, não sei. Eu faria tudo errado. Essa é que todo mundo... A gente pega todo mundo nessa. Não sei. Pula. O sono é... Essencial. Meu sono perfeito... Nossa, dormir sem ter hora pra acordar.
Acho que é o sonho de todo mundo. É o sonho de todo mundo, delícia. Ó, você sabe que essa, se eu começasse hoje, realmente ela é a marca, né, desse Gente, quadro. Todo mundo pega. Tem gente que adora e tem gente que odeia. Todo mundo pega. Vamos lá, Vanessa. O Léo pegou leve, eu vou pegar leve com você também. Tá bom. Ser fonoaudióloga é Do sono. de tudo. Pensar em melhorar a esfera da qualidade de vida das pessoas de modo geral. Eu me realizo na fono quando... Quando eu consigo levar... Vou para a área do sono, tá? Mas quando eu consigo levar o paciente a mobilizar pequenas mudanças de conduta dele que impactem numa melhor qualidade de sono. Eu me frustro com a fonoaudiologia quando... Quando o paciente não faz o exercício em casa. Ou então quando ele consome outro tipo de informação que leva ele para um outro caminho. A fonoaudiologia em sono é... Qualidade de vida. Se eu começasse hoje, Tudo igual. o sono é... Reparador, importante. Meu sono perfeito... Quando as meninas dormem cedo. Muito Meu bom. sono perfeito é quando ninguém ronca em casa. Nossa, que delícia. CPAP em todo mundo, CPAP né? em todo mundo. Ou eu agora tenho uma técnica. Eu ponho o CPAP do meu marido e cutuco o cachorro. Aí ninguém ronca. E aí, Léo, o que você achou do episódio? Muito bom, Me conta. episódio incrível, eu adorei. Descobri algumas coisas aqui também, né? Tô pensando aqui que acho que eu tenho um diagnóstico aí. Será? Mas eu vou atrás, eu vou. 2 anos que Tem um você já CID. tem o telefone da Vanessa, né? 2 anos. isso é Ai, que importante. vergonha, meu Deus. Eu acho que o mais importante, né, o que fica de dica nesse episódio é colocar em prática, né, esses hábitos saudáveis para um sono mais tranquilo, né? E que pra gente insistir, né, que a má qualidade do sono não é algo comum e também em buscar um profissional adequado. Eu acho que hoje a gente mostrou ali as infinitas portas de profissional, médicos, fisioterapeutas, odontos, fonos, psicólogos que podem ser uma abertura ali para uma entrada no tratamento do sono. Léo, eu tô ansiosa. Faz tempo que a gente não grava. Qual que é a sua frase de hoje pra encerrar? Eu tenho uma frase, mas como você mesmo falou, né? É muito bom a gente sentar aqui e colocar várias pessoas de equipe multidisciplinar Sim. para aprender um pouco sobre saúde e entender o lado, né, de cada profissional. Eu tenho uma frase maravilhosa para terminar esse episódio. A minha frase é: dormir é tão bom que nem dá para acreditar que é de graça. Ai, que beleza! Perfeito. Muito bom. Eu queria agradecer a todos vocês pela audiência no nosso último episódio de Sexologia Feminina. A gente ficou muito feliz que vocês amaram a Gabi aqui nessa mesa. O Léo ficou com saudade, mas em breve vocês vão ver a Gabi aqui de novo. Pedir para vocês continuarem seguindo os conteúdos da BN, mandarem sugestões, mandar o que vocês acharam. Eu vou deixar também o Instagram dessas duas maravilhosas, da Vanessa e da Yasmin, que tem muitas informações bacanas. Se vocês tiverem dúvida também, entrar em contato. E a minha frase, uma frase boa também. O amor é bom, mas melhor ainda é o sono. Muito bom. E para você que achou que eu não voltava, olha quem tá aqui de volta. Mas sabe quem tá aqui no backstage? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Matar a Gabi saudade. tá aqui com a gente. Então, Não sairei tão rápido daqui. exatamente. Em breve. E seu sono, Gabi, é bom? Seu sono é bom? Meu sono é ótimo. Vem cá, conta pra Maravilhoso, gente. sono Seu sono de aqui embaixo, princesa. aqui embaixo. Ó. Conta o sono. Seu sono Então é é bom? isso, O gente. meu sono é ótimo. Ah, sono de então- princesa, tirando quando eu não uso minha placa. Aí, né? Eu tenho um diagnóstico já, minha plaquinha lá. Papai, obrigada, viu, pela plaquinha. Então, pra você que acompanha a gente, não deixa de perder os outros conteúdos da BN e a gente espera você na próxima. Muito obrigado pra todos vocês. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.